Nesse módulo, você irá aprender a como categorizar de maneira correta os ativos imobilizados na sua empresa. Além disso, como estimar a vida útil de tais ativos e, por fim, como incluir tais valores na precificação dos seus produtos. Bom, vamos começar com a parte teórica do módulo 13 imobilizado. Algumas considerações iniciais. Para termos maior precisão nesse processo de precificação, nós precisamos estimar, nota que eu deixei sublinhado em negrito, estimar a depreciação mensal da empresa. Por que estimar? Porque a gente não tem certeza. A gente compra um ativo hoje, nós vamos fazer uma estimativa de depreciação ao longo do tempo e ao final dessa vida útil, nós chamamos esse tempo de vida útil para a empresa, ao final dessa vida útil, a gente pode ou não recuperar parte do valor que estimamos. Então, imagina um veículo, você comprou o veículo por 100 mil, ele vai durar 10 anos na empresa e é muito difícil a gente ter uma precisão de que ao final de 10 anos esse veículo estará custando tantos mil reais no mercado. Por quê? Porque depende de uma série de fatores, depende do dólar, da oferta e demanda por veículos, do estado de conservação do veículo, além de outros fatores. Então, como a gente está tratando do futuro, o melhor que a gente pode fazer é uma estimativa. Pela minha experiência, a maioria das empresas não incluem a depreciação, a maioria das indústrias não incluem a depreciação no processo de precificação, ou seja, de qualquer forma, nós estaremos errados. O que a gente quer aqui é estarmos menos errados em relação nesse processo de precificação e principalmente em relação à depreciação. Então agora vamos ao passo a passo para que a gente consiga fazer a inclusão da depreciação. O passo 1 é o seguinte, é listar todos os ativos que a empresa tem. Vamos supor, máquinas, equipamentos, computadores, veículos, mobiliário, tudo. Nós vamos deixar de fora itens de pequeno valor. O que são itens de pequeno valor? Teclado, mouse, caixinha de som, ou qualquer material de escritório ou itens de escritório que tem um valor irrisório. O que são itens de pequeno valor? Vamos supor que são itens que têm um valor inferior a R$100, por exemplo. Algumas ferramentas e por aí vai. Legal. Feito. Bom, o primeiro passo é esse, listar tudo. Pela minha experiência, quando os clientes tentam fazer todo o exercício de uma vez só, olha, eu vou pegar o computador, vou pegar o valor do computador e já vou atribuir a vida e já vou fazer tudo de uma vez só. Pela minha experiência, isso toma muito tempo. O melhor a se fazer é seguir o passo 1, terminar o passo 1, fazer o 2, o 3 e o 4, ok? Então, passo 1, liste todos os ativos que você tem na sua empresa. E eu já vou ensinar a fazer isso dentro do sistema. Legal. Depois de listar todos os ativos, vamos para o passo 2. O passo 2 é atribuir um valor a esses ativos. E para isso nós temos dois métodos. O método 1, que é chamado de valor de aquisição, e o método 2, que é o chamado de valor atualizado. No método 1, ele tem prós e contras. O principal pró é que ele é objetivo, ou seja, eu não tenho dúvida, eu paguei R$ 2.999,90 pelo computador, por exemplo, não restam dúvidas, em tal data. O contra é que, como muitas empresas não têm isso organizado, é muito difícil algumas vezes encontrar essas informações. Nós temos um veículo que nós compramos há 8 anos atrás, por exemplo, e o computador compramos há 6. Muitas empresas não têm a nota fiscal, não têm esses registros precisos. Então, geralmente é um contra. Mas, sem dúvida, é o mais preciso e o mais objetivo. Se você puder seguir o método 1, siga o método 1. Agora, se você não puder seguir, ou for muito caro, ou for muito difícil, ou muito demorado, encontrar a informação precisa de quanto de fato custou o computador, você pode utilizar o método 2, que é um valor atualizado. O principal ponto positivo é que não necessita do valor de aquisição, ou seja, a gente não precisa encontrar a nota fiscal ou o registro da compra daquele computador. Porém, o principal contra é que é pouco objetivo, pois necessita encontrar esse valor de referência no mercado. Por exemplo, quando é veículos, é mais fácil, você vai na tabela FIP, encontra um valor objetivo para o veículo e pronto, está resolvido. Agora, quando é um computador, por exemplo, você pode pesquisar na OLX, no Mercado Livre ou qualquer outro site para tentar encontrar um computador usado. E aí você vai com o mesmo tempo de uso. É muito difícil, você vai ter um que está muito mais caro, outro que está muito mais barato, com configurações diferentes, ou seja, você não vai ter uma objetividade nesse item. Mas, se não for possível seguir o método 1, siga o método 2 e faça esse lançamento do valor atualizado hoje em que você está fazendo esse lançamento, tá bom? Legal. Então, o valor da aquisição é lá no passado, no momento em que você comprou, é o melhor. Se não puder, utilize o valor atualizado, nesse caso é hoje, ok? Quando você está fazendo o lançamento.
Legal. Então, depois que você listou todos os ativos e atualizou ou registrou o valor original de aquisição desse item, aí sim nós passaremos para o passo 3, que é fazer uma estimativa da vida útil desses ativos. Estimativa da vida útil. Por quê? Porque a gente não tem certeza. O computador pode queimar em 4 anos, pode ser obsoleto em 4 anos, ou eventualmente pode durar 7, 6 ou 8 anos. Então a gente vai estimar essa vida útil. Geralmente a gente utiliza duas medidas, 5 e 10 anos, ok? 5 anos para equipamentos eletrônicos, como computadores, celulares e outros itens, e 10 anos para máquinas, equipamentos, mobiliários e veículos. Geralmente são boas medidas. Renan, posso usar 12 anos? Sim, pode usar, não tem problema. É uma estimativa melhor possível da vida útil para a empresa. Uma consideração importante: essa vida útil é a vida útil para a empresa, não necessariamente a vida útil do ativo. Imagina o seguinte: você compra um veículo, 0 km. Vamos supor que você pagou R$100 mil. Hoje, 2024. A vida útil dele é estimada em torno de 10 anos. Não significa que em 2034 esse veículo vai fora. Esse veículo continua sendo útil, continua tendo um valor residual, mas essa é a vida útil para a empresa, ok? É em quanto tempo você planeja que esse ativo fique dentro do patrimônio da empresa, gerando valor e benefícios para o negócio. Ok, próximo passo é, depois que você fizer a estimativa da vida útil desses itens para a sua empresa, nós vamos para o quarto e último passo, que é fazer a estimativa do valor residual desses ativos. Para cada ativo que nós listamos e organizamos, a gente vai precisar responder a seguinte pergunta. E a pergunta é a seguinte: ao final da vida útil estimada, ou seja, daqui 10 anos, por exemplo, daqui 5 anos, qual é a estimativa do valor residual desse ativo? Eu sei que é uma pergunta difícil para ser respondida, realmente não é fácil. Como é que a gente vai saber qual que é o valor de um veículo daqui 10 anos? Uma série de fatores que influenciam nisso. Mas, pela minha experiência, é melhor a gente fazer uma estimativa, mesmo que a gente esteja um pouco errado, do que a gente não lançar de maneira nenhuma na precificação e no final do mês ficar 1 ou 2 ou 3% do nosso faturamento de fora. A gente acha que nós imaginamos que temos uma margem líquida de 10%, mas se você tiver uma depreciação de 3%, a sua margem não é 10%, é só 7%. Ou seja, é 30% menor do que você estava planejando que era de fato. Claro, isso é só um exemplo, depende de cada empresa, de quanto ativo tem, enfim, e de outros fatores, mas pela minha experiência, mesmo esse exercício não sendo 100% preciso, é melhor fazer do que não fazer, ok? Em outras palavras, quanto a sua empresa conseguiria recuperar do capital investido nesse determinado ativo ao vendê-lo? Ok. Então imagine o seguinte: você comprou um computador hoje, a estimativa de vida útil dele é de 5 anos, e daqui 5 anos eu estou estimando que eu vou conseguir vender ele por R$1.200, por exemplo. Então, esse seria o valor residual desse computador. A gente vai vender ele, vai recuperar R$1.200. Então, a depreciação não é o valor total do ativo, porque ele não é. Muitos ativos não são depreciados a zero, eles são depreciados até o que a gente está chamando de valor residual. Agora, a fórmula da depreciação, aqui nós estamos utilizando a depreciação linear, é o valor de aquisição menos o residual dividido pela vida útil. E aí, nesse exemplo, um computador Lenovo, Core i5, valor de aquisição R$2.999, vida útil 5 anos e o valor residual R$1.200. Nesse caso, a depreciação mensal é de cerca de R$359 por ano ou R$29 por mês. Agora, a gente vai ver lá no sistema exatamente essa mesma faixinha, essa mesma tela para a gente entender como é que é o valor residual lá, tá bom? Mas antes disso, vamos tratar de 2 tipos de ativos imobilizados. A mesma coisa do primeiro módulo, o módulo de gastos. Um ativo imobilizado, a depreciação desse ativo pode ser categorizada como custo ou despesa. Ela será custo indireto, se for ativos que estão ligados com a produção, máquinas, empilhadeiras, computadores da fábrica, ferramentas, etc. E será categorizado como despesa aqueles ativos que estão ligados ao escritório, por exemplo, que são computadores, impressoras, mobiliário do escritório e outros itens relacionados ao escritório. Assim a gente consegue alocar uma parte dessa depreciação no produto e alocar outra parte dessa depreciação no período em que ela ocorre. Tá bom? Então agora vamos lá para o sistema, para o real custo, para que a gente consiga ver esse cadastro sendo feito na prática. Bom, então estamos aqui na tela do real custo. Eu vou no módulo de imobilizados. Então chegando nesse módulo, nós vamos clicar em adicionar e aqui a gente vai fazer o preenchimento das informações, ok? Eu já tenho um preenchido aqui, para não tomar o tempo dessa aula, que é esse computador Lenovo Core i5.
Então, basicamente o que eu fiz foi cadastrar o nome do ativo, atribuir uma categoria. Mais uma vez, isso não muda o cálculo, é muito mais para organização. Como você pode ver, eu tenho tudo organizado aqui, justamente porque eu fiz esse tipo de categorização anteriormente. Eu posso incluir mais categorias aqui ou simplesmente editar essas categorias clicando aqui, adicionar mais ou editá-las. Ok? E retornando aqui, primeiro eu preciso cadastrar o tipo. Então, se é custo indireto ou despesa. Custo indireto, ele será alocado ao produto através de um critério de rateio e despesa será alocado no período, ok? Bom, feito isso, a gente vai cadastrar a data de aquisição. Se você tiver essa data, ótimo. Se não tem problema. Coloque uma data o mais aproximada possível. E aí, você vai cadastrar o valor de aquisição, utilizando um dos dois métodos que eu havia lhe ensinado, o valor de aquisição ou o valor atualizado. Legal, eu trouxe aqui o valor de aquisição, 2.997, estimei uma vida útil e estimei um valor residual. E pronto, o sistema já fez todos os outros cálculos. Olha só, se eu colocar 10 anos, essa estimativa de depreciação mensal vai cair pela metade, porque agora nós teremos o dobro de tempo para fazer essa depreciação. Então, olha só, pronto, caiu pela metade. Se eu colocar 5, ela vai dobrar novamente. E aqui, o valor residual, se eu pôr 0, ele vai aumentar e muito, porque, afinal de contas, será depreciado cerca de R$3.000 em 5 anos. Pronto, foi para 49. Agora, se eu colocar o valor de R$1.000, nós não estaremos depreciando R$3.000 em 5 anos. Nós estaremos depreciando apenas R$2.000 em 5 anos, porque é a diferença dos 3.000 para cá para os R$1.000. Então, 2.000 dividido por 5 dá esse valor anual e dá esse valor mensal. Você clica em atualizar e pronto. Ok? Então, basicamente é assim que você vai fazer a inclusão. E aqui eu vou tirar essa categoria para que você consiga ver um detalhe. Olha só, aqui ele está dividido entre custo indireto, cada uma das depreciações de cada um dos ativos, no valor total de R$10.000 de depreciação. E aqui as despesas, cerca de R$930. E aqui, mais uma vez, quando você olha o resumo, você tem o total de depreciação anual dessa empresa, cerca de R$135.000, e o total de depreciação mensal. Esses valores serão alocados no produto ou no período, dependendo da configuração que você fez aqui dentro do sistema. Essa aula fica por aqui, até a próxima!